A gente já está aqui com a Rosilene Correia, que é pré-candidata ao governo do Distrito Federal. Vamos subir aqui nos nossos pelo PT, estúdios, né? Pelo Partido dos Trabalhadores, pelo PT. Bem-vinda, Rosilene, tudo bem? Opa, boa tarde, Dri. Tudo bem? Já é boa tarde, é boa tarde. Boa tarde, Rupar, boa tarde, Sinara. Prazer estar aqui com vocês, gente. Sinara, ela é tua vizinha aí, né? Em Brasília? É, Brasília, né? Você mora onde, Rose? Onde você mora em Brasília? Eu moro em Vicente Pires. Ah, olha só, depois de Taguatinga, né? É antes, na verdade, um pouquinho antes. Para quem está aqui no plano piloto, é antes de Taguatinga. É uma cidade nova, relativamente jovem a cidade. Cheia de problemas ainda. Que legal, que bom, hein? E olha só, tá animada aí para a campanha? Teremos uma mulher. Pois é, eu também. Você está animada? Então, bastante animada, Sinara, principalmente porque ontem mesmo eu estava fazendo um debate com uma companheira aqui, com a Ellen Frida, que é uma jovem de 30 anos e também está se colocando aí para disputar uma vaga na Câmara Distrital. E eu disse a ela assim que é incrível como que, acho que é uma característica nossa, viu, Rovai? Não se sinta ofendido, mas parece que quanto mais tentam nos inibir, mais a gente se fortalece, porque eu acho que acabou que tomou o corpo essa disposição com essa pré-candidatura, que as mulheres estão se sentindo muito representadas, no sentido assim, é uma mulher, é a capital do país, é uma professora, então você sente que as mulheres estão empolgadas com isso, se sentindo muito, assim, sabe, como se fosse algo que, olha, nós estamos tendo voz, assim, a gente também pode sair. Né? Exatamente. Então, isso está sendo muito bacana. Eu tenho dito que já serviu muito para a gente dar uma sacudida nesse debate, sabe? Inclusive no meu próprio partido, que a gente sabe que, lamentavelmente, o machismo ele está presente ainda em todos os espaços da nossa sociedade. Mas é isso, é um grande desafio e tem sido bem difícil, mas a disposição é grande, e principalmente por isso que eu me sinto muito fortalecida com as manifestações que eu tenho recebido, especialmente das mulheres. Muito bom. Olha só, temos aqui alguns superchats, tem aqui o Humberto Pimentel, obrigada pela contribuição aqui para a TV Fórum, e tem novo membro chegando, que é o Amiraldo Benjamin, bem-vindo aqui à TV Fórum, e a Leila Figueiredo, que diz ingresso para a melhor TV progressista brasileira. Muito obrigada. E já temos, além da pré-candidata, uma professora aqui, a Rosilene, Rose também é professora do Simpro-DF. Eu queria começar perguntando como você viu esse escândalo no MEC. Agora a gente está sem ministro na educação, assumiu um interino, uma área que foi tão devastada nesses 3 anos e alguns meses do governo Bolsonaro, com que teve Velés, Weintraub. Como que você via essa área, né, desse governo Bolsonaro? Então, primeiro, eu sou professora aposentada e faço parte da direção do Simpro, que é o Sindicato dos Professores do DF, mas também da nossa confederação, a CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, e é isso que você colocou. E eu queria até voltar um pouquinho antes dos 3 anos, porque os 3 anos, acho que isso ficou muito mais escancarado, mas desde o golpe, que a educação sofre fortes ataques. A emenda constitucional começou em 95, começa essa trajetória aí, já vem de lá. Agora, é claro que com o atual governo, a educação sofre ataques de toda a natureza, desde o corte duro no orçamento, todos os anos, uma redução drástica de recursos, como também tentativas, como escola sem partido, homeschooling, militarização das escolas. Então, você sofre ataques brutais, né? E agora, eu até comentei isso, sabe, de que foi aquilo, já todos os cortes, todos os anos cortes do orçamento, e agora ainda fica escancarado que há corrupção naquilo que já se tira, que é pouco, que é uma área essencial para qualquer país que se tenha uma gestão com responsabilidade, e você vai lá cortar. Mas depois de termos assistido corrupção, até mesmo durante a pandemia, na negociação de vacinas, e assim, então esse ataque à educação
eu diria que eu, particularmente, já nem fiquei mais surpresa, né? Só lamentar muito mesmo que a gente esteja vivendo essa realidade tão cruel no nosso país. Mas é uma vergonha, tem sido isso, né? Os sucessores, a gente ainda brinca assim, e agora, quem virá? Certamente um pior, porque não tem sido, as substituições não foram para melhorar, sempre aprofundando essa crise na educação. Com certeza. Tem aqui também o Nancy. Você viu o Berzoini, o que o Berzoini disse? Eu coloquei em destaque ali, acho que vale a pena ler. Deixa eu pôr aqui, tem também superchat do Nancildo, mas aqui um grande beijo para o Ricardo Berzoini, também aí de Brasília, também nosso comentarista aqui do nosso TV Fórum. Ele diz: Rosilene é a próxima governadora do DF, podem anotar, competente, sensível e comprometida com a classe trabalhadora. Muito Berzoini, bom. Beijo, Berzoini. Grande companheiro Berzoini, um abraço para você. Ele é um dos comentaristas contratados a peso de ouro. A gente faz que nem os pastores, a gente contrata por ouro. De ouro, né, Rovai? Mas está precisando, Rovai, aprender. Mas está precisando aprender, então, aí a competência deles no que diz respeito ao dinheirinho caindo lá nas contas das igrejas, porque é um negócio impressionante. A diferença é que aqui a gente promete que vai pagar no céu e que aqui não cai o dízimo, que nem cai o pessoal não dá superchat aqui como o evangélico contribui. Rapaziada, vamos lá, vamos meter a mão no bolso. É verdade. Rosilene, deixa eu perguntar aqui para ela, como moradora aqui do Distrito Federal, eu queria te perguntar quais são os teus projetos aí, o que você pretende fazer de diferente aqui no Distrito Federal se você ganhar, né? Porque a gente teve esse governador, a gente tem esse governador Ibanez, que ele começou até bem no combate à pandemia e depois ele foi ficando cada vez pior, né? E tem algumas coisas assim que para nós, eu moro no Lago Norte, né? E para as pessoas que moram no Lago Norte e no entorno, inclusive lugares mais simples, o Hollenberg liberou toda a orla do lago, sabe, Dri e Rovai? Às vezes eu mostro para eles, sabe, Rose, onde eu ando com o meu cachorro. Então ele liberou toda a orla do lago que era privada dos milionários das casas enormes que chamam Ponta de Picolé aqui, que ficavam de frente ao lago. Ele liberou, só que acontece que com o Ibanez ele deixou o mato crescer, ele não fez nada, ele não fez nenhum tipo de ciclovia, nada. Ele falou assim, eu não vou fechar de novo, mas não vou fazer nada. Então, assim, eu queria saber dos teus projetos aí para mudar essas coisas que o Ibanez não tem feito, né, na verdade. Então, nós estamos na elaboração do nosso programa, que é exatamente o Muda DF, mas eu posso adiantar, inclusive, assim, um pouco do que a Rosilene sente, né, vivendo aqui no Distrito Federal. E é importante a gente fazer esse destaque, Sinara, que quando a gente fala do DF, é preciso entender que tem uma Brasília, que é o plano piloto, e o Lago Sul e Lago Norte, que é uma realidade, e que é apaixonante, é linda, é cartão postal mesmo, não é à toa que é patrimônio mundial, mas, assim, o que a gente precisa enxergar também aqui? Né? Nós temos uma realidade e vidas que estão além do plano piloto. Então, e nós temos as regiões administrativas que a situação só se agrava. E que a gente precisa pensar medidas e políticas que todas essas regiões se transformem, de fato, em cidades. Eu digo sempre que as cidades, elas precisam ter a extensão das nossas casas. Quando eu estou fora de casa, eu preciso me sentir em casa. A minha cidade tem que ser acolhedora, tem que cuidar bem de mim, eu tenho que ter calçadas bem feitas. Eu tenho falado muito disso, assim, que me chamou muita atenção, o quanto custa para a saúde pública atender só os acidentes de pedestres nas calçadas cheias de buracos, né, onde nem tem. Então, são detalhes que aí você, quando se coloca numa condição dessa, é claro que o que te motiva a se colocar para um desafio desse é exatamente o que vai te incomodando, né? Porque se tivesse tudo funcionando muito bem,
Para quê? Deixa então, está tudo certo. Mas é exatamente o que a gente entende que precisa ser feito, que precisa ser melhorado. E Brasília tem isso, é o Distrito Federal, é a Brasília, é o Distrito Federal, é o entorno, que é Goiás, Minas, mas principalmente Goiás, que também a gente convive diariamente com essas pessoas que também vêm trabalhar aqui, que precisam da saúde do DF, e aí a gente tem que pensar o que tem acontecido com o Distrito Federal, e eu venho mais para o centro da cidade, como é a realidade onde você vive mais, e quando a gente olha que vê um teatro nacional abandonado há anos, então, assim, isso mostra para nós que há um abandono total e há um faz de conta. O Ibanez, quando você coloca que ele começou muito bem, eu também, como sindicalista, inclusive dei declarações reconhecendo as medidas adotadas acertadamente, né? Mas imediatamente caiu a máscara, e aí ele realmente teve a gestão que é a dele, que é da privatização, que é de redução mesmo do Estado, de não ter cuidado com as pessoas, de beneficiar grandes empresários, e não é à toa que agora nós estamos com o Distrito Federal cheio, viu, Rovai, montes de terras, de obras e obras, e que são necessárias, claro que são. Obras são sempre muito bem-vindas, agora é claro que dentro de uma prioridade. Aí hoje você vê, na medida em que você vê grandes obras, você vê cada vez mais famílias abandonadas pelas ruas. Então, isso significa que há uma linha na gestão do Ibanez que ela não é o de cuidado com as pessoas. Não estou dizendo que fazer um viaduto não seja também cuidar, claro que é, mas você vê a fome se aprofundando e aí há o faz de conta que eu digo é esse, porque quem chega aqui e anda pelo Distrito Federal acha, nossa, mas que gestão boa, em tanta obra, esse cara está fazendo muito. Mas e o restante? Na medida em que você se aproxima das realidades, de cada tema, de cada situação, você vai procurando informações, você fica assustado de ver o tamanho, o nível do abandono que nós estamos vivendo. Então, Sinara, é muita coisa a ser feita, sabe? E em todas as áreas. Não tem nada aqui que a gente possa dizer assim, olha, isso aqui está tendo uma boa gestão e não está tendo prejuízo, não tem nenhum descuido por parte do governo. Então, o que a gente precisa? De uma cidade com mobilidade, uma cidade inclusiva, né, que você não assista o que a gente vem vendo hoje. Eu que sou da educação, tem um descaso total com a educação. Eu ia falar com você sobre isso, porque tem tido umas notícias, gente, assustadoras sobre violência nas escolas aqui no DF. Assim, outro dia, na Ceilândia, teve uma cena dantesca de uma menina apontando a arma na testa da outra em pleno pátio. Então, assim, a escola, a desigualdade aqui no Distrito Federal, como a Rosilene falou, é enorme, né? Então, assim, a história da ilha Brasília da fantasia. Você tem escolas públicas de altíssimo nível no plano piloto. Sim. E hoje você tem nas satélites, não que os professores não sejam, a qualidade do ensino... Os mesmos. Mas a violência é uma coisa assim brutal. Isso é uma coisa que você vai ter que se dedicar muito, né, Rosilene? Muito. Mas aí... Só fazer uma observação, Rosilene. Em relação à questão política mais geral, assim, o Ibanez vai ser o candidato do Bolsonaro em Brasília, é isso? Está claro isso? Olha... Ele, na verdade, ele tem, desde o início, ele tem um comportamento de acordo com o momento, sabe, a conveniência dele. Tem momentos que ele cola ao Bolsonaro, tem momentos que não. Então, isso passa para a população uma ideia de uma certa independência, sabe? O cara que tem a força própria, mas ele implementa as políticas do Bolsonaro, e é claro, na medida em que ele está montando uma chapa com a Flávia Arruda, que era ministra, se afastou agora, né, exatamente porque vai ser candidata. Todos os movimentos que ele faz e toda a política implementada é a política do Bolsonaro. Só que em alguns momentos ele declara o meu presidente, etc. e tal, e outros, quando o presidente está muito queimado, ele, aliás, está queimado o tempo todo, mas quando fica insustentável, ele dá uma recuada. Mas o Bolsonaro ainda faz algum movimento aí para ter um candidato que seja mais, digamos que a cara dele.
Mas para nós não tem dúvida, o Ibanez é o candidato do Bolsonaro, porque é a gestão que implementa a política do Bolsonaro aqui. Então, ele pode até não ser o escolhido do Bolsonaro, mas ele tem sido fiel ao Bolsonaro durante essa gestão dele, sim. E aí eu acabei cortando a pergunta da sobre Sinara, a violência nas escolas. A violência. Então, gente, olha só, inclusive, ontem eu atendi a CBN e fiz essa observação, que o que está acontecendo não houve investimento devido na educação, agora precisa se gastar com a segurança privada, porque não sei se você viu, Sinara, ele abriu uma licitação para contratar empresas de segurança armada nas escolas. Essa segurança armada, que eles até justificam que já acontece, tem sim esses profissionais, mas é para cuidar do patrimônio físico da escola, né? Seu patrimônio, e não das pessoas. E não é assim que nós vamos combater essa violência e proteger as pessoas. Então, e a escola, quando isso explode na escola, é porque lá fora não está cabendo mais violência, entende? Então, a violência no Distrito Federal está aumentando assustadoramente, e feminicídio, está aí a Sinara que pode confirmar o número de feminicídios que nós temos aqui, é uma coisa assustadora. Então, o que está acontecendo? Agora, quando vai para a escola, isso fica setorizado, né? Então, a violência nas escolas, a violência está lá fora, os nossos estudantes convivem lá fora e vêm resolver seus problemas dentro da escola, porque é onde entra para o quadrado da escola. Então, é natural que haja uma explosão ali. Mas aí você o governo agora tem aí um projeto de 295 milhões, me parece que vai custar, e é uma medida emergencial. Eu até posso concordar que, de imediato, você precisa reforçar a segurança. Agora, se você não pensar em como evitar a violência, e você evita a violência como? É investindo na educação, investindo no social, gerando emprego, botando essa meninada para fazer outras coisas. Então, como tem o abandono, como eu disse no início, tem grandes obras, mas há um abandono da população por parte do governo, naturalmente, infelizmente, vai gerar violência, a fome gera violência. E nós viemos esse período de pandemia em que nossos estudantes da rede pública, especialmente da periferia, eles ficaram abandonados, não teve, gente, nenhum incentivo, nenhum subsídio por parte do governo para a compra de computador, de celular, de internet para os nossos estudantes e nem para os professores. Então, muitos dos nossos estudantes, mais do que nunca, eles estão se sentindo fora desse pacote, sabe? Não tem lugar para eles, eles estão excluídos. E isso, naturalmente, também vai fazer com que eles estejam com os ânimos mais acirrados. E soma-se a isso um país que está vivendo um governo, um projeto que é de incentivo à violência o tempo todo. Então, sim, ou você tem medidas duras, mas inteligentes, duras no sentido da necessidade, da firmeza, mas, ao mesmo tempo, da afetividade, do combate à intolerância, e a escola é o lugar, é o espaço adequado para isso. Mas, para isso, nós precisamos de investimento, precisamos de recursos humanos, e não temos hoje, como é o caso aqui, que nós temos cerca de 60% dos professores são de contratação temporária, porque não tem concurso. Então, o capital do país está trabalhando com cerca de 60% dos seus professores em contratação temporária, profissionais qualificados, mas as condições do trabalho, a relação de trabalho fica completamente comprometida. E isso vai afetando em tudo dentro da escola. A educação especial, só para encerrar essa parte, nós aqui estamos vivendo um ataque, modelo do MEC, por isso que eu falo, viu, Rovai? O Ibanez fica se movimentando aí de acordo com a sua conveniência, mas até mesmo a política de exclusão que eles têm feito, preconceituosa mesmo, com relação à educação especial, né, que são as pessoas com dependência. Aqui também, recentemente, uma subsecretária chegou ao absurdo de dizer que a educação especial, ela gera monstros, nós estamos alimentando monstros. Então, assim, é um negócio mais absurdo do mundo, eles estão tirando profissionais dessa área, deixando essas crianças e adolescentes, e até adultos mesmo, em casa, porque não tem o atendimento necessário na escola. Então, é um caos que nós estamos vivendo aqui, mas, aparentemente, quem chega aqui não percebe isso pelas características que a Sinara bem colocou. Quem transita aqui pelo plano piloto não percebe todo esse abandono.
mas a gente precisa caminhar um pouquinho mais distante. Apesar de que aqui também, né, Sinara, a gente percebe a fome, porque as pessoas estão pelas ruas abandonadas, passando fome. Sim, ali na região central de Brasília, onde fica a rodoviária, né, tem sempre gente... ao longo do Eixão, que é a principal avenida de Brasília, tem gente acampada ao longo da avenida. Famílias inteiras. Famílias inteiras. Não é só no DF, viu? Isso Não. São Paulo, assim, tá tipo... você vai na Avenida Brasil. E isso também é um reflexo do que é o Brasil desses últimos anos com o governo Bolsonaro. Essa eleição, ela vai ter, a gente fala que vai ter um meio plebiscitário, né? É ou democracia ou barbárie, que foi... Como que você está vendo essa eleição? Ela é diferente, né? Ela tem essa Bolsonaro e Lula, né? Como você está vendo o aspecto nacional aí em Brasília e para a sua candidatura? Então, é claro que nós Vai dar para fazer campanha com o Lula, como já foi feito em outros momentos, né? Porque o Lula chegou a ser um grande eleitor em Brasília, depois deu bastante apoio dos sindicatos do funcionalismo público, ficou uma coisa difícil. Como é que é o clima para Lula? Acho que para acrescentar nessa pergunta da Andrei. Então, de vez em quando alguém pergunta assim, né? Como é que a gente avalia a mudança de comportamento do eleitor brasiliense? Porque é isso que o Rovai falou. Tempos atrás, Brasília era uma capital de esquerda, né? Então era uma outra realidade, e isso foi mudando. E não foi só com o Lula, não foi só com a crise do PT, isso já vem acontecendo aí ao longo dos anos, e a gente precisa analisar o que foi que aconteceu. Eu não sei se é porque ficou no imaginário dessas pessoas de que moramos na capital, onde temos maiores salários, o que nem é totalmente verdade. Nós, professores, não temos o maior salário do país, mas parece que ficou uma coisa assim de classe média, e aí a classe média precisa andar para o outro lado, sabe? Tem uma distorção aí. Mas falando do que será, do que pode ser uma campanha, eu vejo que a dureza que nós estamos vivendo, o resultado dessas políticas propositais, né, implementadas pelo Bolsonaro e aqui em outros estados também, que está levando as pessoas para uma realidade, hoje há um empobrecimento, né, em todas as esferas da sociedade, é claro, com aquelas exceções dos muito ricos que estão mais ricos ainda. Estou aqui falando da exceção. Mas, no geral, as pessoas estão sentindo mudanças nas suas vidas e para pior. Então, isso nos favorece, isso abre o espaço para nós chegarmos para o diálogo. E o Lula, ele, assim, não tem jeito, é inquestionável, né, a capacidade que o Lula tem e a nossa condição também das comparações. No tempo do Lula, até tem essa frase aí, no tempo do Lula não era assim, no governo Lula, Dilma, nós tínhamos uma outra realidade. Então, as pessoas estão refletindo mais, as pesquisas já mostram que as pessoas estão entendendo que quem governa, que partido governa, a forma de governar vai impactar na sua vida, e está havendo um recuo. Aqui no DF também a gente sente isso, essa disposição do Lula em recuperar, em trazer o Brasil de volta para o seu povo, está influenciando também aqui. Então, eu sou bastante otimista nesse sentido, e por isso eu sou defensora de candidatura própria do PT, que tenhamos uma candidatura, claro, competitiva, sim, em condições de ir para as ruas, de estabelecer o diálogo, de apresentar as bandeiras históricas do PT, sem ficar só naquilo que já foi feito, mas numa expectativa e perspectiva de futuro, de fazer mais, inclusive que teremos que recuperar muita coisa, reconstruir muita coisa, mas a imagem do Lula é extremamente favorável para um processo eleitoral. Caminhar lado a lado do presidente Lula fortalece qualquer candidatura, e sendo a candidatura do PT, evidentemente que mais ainda. Então, agora, nós vamos enfrentar dias muito duros, porque o bolsonarismo está espalhado por todo lado, essa violência que nós estávamos falando é a prática deles, então a gente corre risco, sim, de estarmos nas ruas e sofrermos agressões físicas até, né? Porque de outra forma a gente já vive sofrendo, as redes sociais mostram isso, mas não será fácil, mas eu acho que um momento, sabe,
tudo que está acontecendo, ele está nos favorecendo também, e as pessoas estão com mais disposição de ouvir. E nós precisamos também termos a capacidade de ouvir as pessoas. Acho que é um momento, acho que essa campanha, ela precisa dar uma reordenada, assim, no nosso jeito de fazer a política. E eu insisto também em dizer que nunca se fez tão necessário no Brasil se discutir muito a política e a religião. Estava falando aqui agora, brincando da história dos pastores, de como é que fazem, etc. e tal. A gente precisa falar qual é o papel que a religião está desempenhando para a nossa gente, na vida das pessoas aqui no Brasil. Estou falando do Brasil, mas isso não é só aqui, lamentavelmente. Mas então é isso, assim, não será uma campanha simples, não será fácil, mas será, como diz a presidenta Gleisi, as eleições das nossas vidas. Sabe, gente, não nos cabe outra alternativa. Nós temos a obrigação de virarmos esse jogo, porque o Brasil não vai suportar. Imaginem vocês, se o Bolsonaro é reeleito, isso não vai acontecer. Mas vamos imaginar aqui uma tragédia. Eles vão, se eles já se sentem proprietários do nosso país, das pessoas, imagine o que farão com a reeleição, sabe? Então, isso assim, a gente não pode imaginar uma situação dessa. Por isso que nós precisamos ter muita capacidade, responsabilidade, unidade. Os partidos de esquerda que têm esse compromisso precisam caminhar juntos. Nós aqui estamos com a nossa federação e com toda a disposição e buscando diálogo com todos os partidos do campo progressista, entendendo que é preciso ter unidade, porque senão será responsabilidade nossa se nós chegarmos ao final disso sem o resultado necessário. Então, acho que a gente vive um momento muito delicado. Não dá para pensamentos umbilicais, sabe? Isso falando em termos de partido, nem falando de pessoa, mas de partido. É preciso ter uma frente forte, unida, para combater tudo isso que está aí. Deixa eu só fazer um comentário aqui, rapidinho, Dri. A Olga no avião, ela falou que, Sinara, você sai da orla, você vê as pessoas acampadas precariamente nos eixinhos, na L3 Norte, em todas as áreas públicas de Brasília. Olga, nós acabamos de comentar isso, o número de pessoas acampadas, mas eu acho um pouco parcial essa visão de que quem está na orla de Brasília são só os ricos. Olha só, a orla do Lago Paranoá é uma orla frequentada por muita gente da periferia. É um lazer gratuito, como é a praia Sim. no Rio de Janeiro, para muita gente da periferia. Então, ela não pode estar transformada num matagal, porque as pessoas... Eu já vi gente aqui, Rosilene, acampada com a família inteira. Que eles vêm pescar, eles vêm com a família, eles vêm com a barraca e ficam o final de semana inteira, coisa que não era possível antes, porque só os ricos tinham acesso à orla. Eram proprietários. Não dá para diminuir esse lado do lazer das pessoas, sabe? Aí... Falando disso, assim, quando você me perguntou aqui, uma coisa que eu comentei outro dia, depois até me chamaram a atenção, falou, cuidado, porque podem achar que você está separando as pessoas, mas eu disse o seguinte, que Brasília é linda, é apaixonante, e o turismo aqui está abandonado também, as pessoas não vão achando muita graça nisso aqui, porque é isso, o nosso patrimônio está abandonado, né? E você sabe, Sinara, que tem gente, isso que você fala foi que me fez lembrar disso, tem gente que mora em algumas regiões administrativas, que não conhece o plano piloto, sabe? Não conhece a sua própria cidade. O que é isso? Assim, a gente tem que entender que tem as regiões administrativas, mas é um todo. Então, não é justo que eu more no Distrito Federal, seja uma trabalhadora, que tenha meus filhos, eu falo isso porque eu, professora da periferia, quando a gente vinha fazer passeios com nossos estudantes, trazê-los para conhecer aqui a Esplanada, né, os Três Poderes e tal, eles ficavam encantados e falavam, professora, eu nunca tinha vindo aqui, eu só via isso na televisão. E a minha mãe também nunca veio, ela queria até ter vindo com a gente, sabe? Assim, então, é muito triste você ver isso, que pessoas que moram aqui não têm acesso, são excluídas, e isso passa também pelo nosso transporte, que deixa muito a desejar, é muito caro e é muito precário. Então, você tem um desarranjo, quando você falou, viu, Dri, que ela fala para você que tem as pessoas, tem uma realidade aqui, mas quando você caminha para a periferia, vai vendo a realidade é outra. Vocês sabem que o Sol Nascente, que foi transformado, que bom que a gente está avançando, e é agora uma região administrativa também, mas era a maior
favela que tinha-se, né? Então, assim, super volumosa e, portanto, cheia de problemas que ainda existem, óbvio que sim. Então, nós temos... Oi. Você já tem candidato ao Senado aí, na tua chapa? Não, ainda não. Nós temos a Érica Cocai, se colocou desde o início com essa disposição, né, na chapa de ser a nossa senadora, e que com certeza seria brilhante para nós termos a Érica no Senado, mas ainda há... Eu ia propor o nome da Sinara. Legal, muito bem-vindo, Sinara. Sinara senadora. Olha, isso. Agora, eu sou, a minha profissão é jornalista. Apurada. Sinara senadora. Eu achei interessante o que a Rosilene falou dessas divisões, sabe, Rosilene? Nos últimos tempos eu tenho me dedicado a conhecer todos os satélites, principalmente as feiras das satélites, sim, que são maravilhosas, outros preços, né? Tudo muito mais barato do que aqui no plano piloto. E eu me lembrei que você falando dessa separação entre Brasília, o plano piloto, né? A Brasília dos políticos e a Brasília das pessoas que moram nas satélites e no entorno. E tem um filme muito interessante do Adirley Queiroz, que é um cineasta aqui de Brasília, que mostra essa realidade. O filme se passa na Ceilândia, e para as pessoas irem na Brasília, muita gente chama na Brasília. Na Brasília. Na Brasília, tem que ir com passaporte. Tem que ir com passaporte. Você sai da satélite, passa num trecho, é de ficção científica. E aí você tem que mostrar o passaporte para entrar na Brasília. É porque cria-se um outro mundo, né? É porque, assim, Rovai, vocês todos conhecem aqui, não sei até que ponto, mas, assim, é porque a gente fala de um Distrito Federal... quando você pensa geograficamente e isso em número, né, territorial, você tem um estado, né, isso aqui é muito grande, e ao mesmo tempo você tem uma grande cidade, então nós somos a terceira metrópole do Brasil, então é muito gigante, e ao mesmo tempo você tem essa organização com as regiões administrativas, aí cada uma tem ali a sua administração, que é como se fosse uma mini prefeitura, porque não tem autonomia. E aí vai criando as suas realidades e vai precarizando algumas questões, né? Na maioria, inclusive, como a Sinara colocou, você tem realidades da escola do plano piloto que, inclusive, tem uma disputa para quem mora em outras cidades de vir estudar no plano piloto. Aí os alunos ficam dentro de ônibus para lá e para cá, porque acham que aqui a escola pode ser melhor, mas são os mesmos professores, né? Mas as condições são outras, enfim. Então, a gente tem que ter esse cuidado quando falar do Distrito Federal, porque aqui a gente se mistura. É um estado cheio de municípiozinhos, ao mesmo tempo é uma grande cidade, é uma metrópole. E ainda tem o entorno. Então, é bastante delicado. A gente brinca aqui que ser governador no DF é ser um prefeitão, ou uma prefeitona, né? Porque é isso, assim, é o governador ou a governadora que responde pelo buraco na rua ali do cidadão, onde ele mora. Por outro lado, tudo, recebe muito dinheiro federal, né? Seria para ser uma cidade, claro, não difícil de governar, porque recebe uma verba enorme. Sim, tem federal. Outra, a relação é outra, né? E é isso, assim, a gente tem uma renda per capita também que é a maior, você tem outras, por isso que não justifica nós termos essa realidade que temos aqui hoje, dessa desigualdade social tão profunda que a capital do país vive. Então, assim, isso tem que ter outro rumo, né? Não se justifica viver assim, por mais que o DF não tenha na sua proposta, você ter grandes indústrias, mas você tem que pensar alternativas de geração de emprego para o Distrito Federal que caiba aqui. Nós temos uma riqueza natural muito grande, não foi por acaso que foi escolhido Brasília ser construída aqui. Só dessa origem já nos dá uma grande vantagem, não é diferente das outras cidades que elas foram acontecendo por acaso. Alguém parou ali um dia e foi virando um vilarejo e virou uma cidade. Ou por outra necessidade. Brasília não, Brasília foi projetada em séculos passados, até que se construiu Brasília. E tem essa lógica também que contamina, talvez um pouco isso, porque a gente tem no imaginário aquela coisa do Juscelino, que veio e aquelas grandes obras construindo a capital, aí parece que a gestão boa no Distrito Federal é se for das obras. Só que aqui nós temos
bacias que são responsáveis por isso. Aí nós temos o cerrado, então você tem também uma riqueza natural aqui que tem que ser preservada, inclusive porque isso pode impactar na realidade e na vida, não só de estados brasileiros, mas para além do Brasil. Então, assim, a gente está falando aqui de uma situação muito delicada, de um espaço territorial muito delicado, muito valioso, e não é só porque é a capital do país, mas é o que significa, onde está instalada a capital do país, onde foi construída e pensada essa capital. E aí, é claro, que quando se pensou numa coisa muito menor, e que bom que isso ganhou força e foi crescendo. E pensar Brasília também é isso, né, gente? Pensar o DF, acho que foi a Sinara mesmo que comentou aí das feiras. Aí, Sinara, a gente vai caminhando pelas cidades e você vai vendo um pedacinho do Brasil em cada lugar que você vai, né? Então, é de uma riqueza e de uma riqueza cultural que não existe em outro lugar. Brasília tem tudo e todos, então, e todas, e você precisa pensar nisso, né? Como é que você faz para incluir todo mundo? A gente não pode ter essa capital que vive numa bolha, não é para isso. E as pessoas que vêm, a gente ouve os relatos das pessoas, depoimentos, que todo mundo gosta de Brasília, eu não vejo ninguém falar que não gosta de Brasília. Quem vem para cá e fica aqui, gosta de Brasília e quer viver aqui, mas quer viver melhor. A gente tem que ter um Distrito Federal que seja para todo mundo, e não essa realidade de alguém que vive anos e anos e anos morando em Ceilândia sem nunca ter vindo aqui ao plano piloto, que é direito dele, é a cidade dele, é a capital dele, é a casa dele. Então, acho que a gente tem que combater muito, viu, Rovai, essa desigualdade, você falou muito bem, e a Adri também. É a realidade do Brasil, e isso se aprofundou, e nós precisamos mudar radicalmente o rumo da política brasileira. E aí nós não temos muito tempo para isso. Outubro já vai ser tempo demorado demais, mas ali é o limite, gente. É logo ali. Muito bem. Deixa eu ler aqui alguns superchats, agradecer. A gente já está chegando aqui ao finalzinho do programa de hoje. Eu quero agradecer ao Nancildo, depois ele corrigiu, 2023, Lula deve convocar uma nova Assembleia Nacional Constituinte para revogar a destruição dos direitos desses últimos anos. O Greenhalgh defendeu isso ontem aqui, né? Eu, inclusive, fiquei surpreso, né? Na hora, a Sinara até perguntou para ele se não achava que podia ter retrocesso. Ele falou que não, tem que fazer. Tem aqui gente elogiando. Tem a Dalva aqui, pela futura governadora do DF. Tem o Big Las Boas dizendo que contratar segurança armada para as escolas me parece mais uma forma de soltar dinheiro para a base armada bolsonarista. Duvido que a preocupação seja com a segurança. Tem também o Totonho diz o empobrecimento não só monetário, mas também de consciência e conhecimento. Sim. E tem a Pilar Acosta, que também diz: viva a Rosilene Correia, nossa futura governadora. Vai. É isso aí. Estamos chegando ao final de mais um programa Fórum 11h30. Aqui, eu de branco, Pai Rovai, que eu falei, Moro e Dória seriam desistidos. Enfim, Rosilene, muito obrigado, querida. Indo a Brasília. É um prazer, Rosilene. Eu que agradeço, gente, pelo espaço. Quero agradecer ao Jacques Pena, que fez aqui a nossa ação, trouxe a Rosilene para fazer essa conversa conosco. É isso, muito obrigado. Mesmo. Sinara, você que está mais perto, a gente pode marcar aí um café, um show, o que você quiser, para a gente se conhecer melhor, tá bom? Tá bom. Gente, foi um prazer enorme. Na casa da Sinara, Carajé. Isso, mas olha, um beijo para todos que nos acompanharam aí. Beijão, gente. Em 17 horas. Tchau. Quem que vai estar no Valeu, beijo. Programão amanhã. Amanhã vai ser, a primeira parte vai ser sobre Bahia, tá? Vai ser, estou tentando montar um debatezinho sobre esses últimos movimentos do PT na Bahia, que francamente não me agradaram. E a segunda parte a gente vai contar uma história pouco conhecida de perseguição na ditadura contra o dono da Paner, a companhia aérea Paner. Eu vou estar com o diretor do filme e o escritor, o autor do livro sobre a história da Paner amanhã. Então valeu. Beijos a todas.